Bom dia pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente conversou, estou fazendo esse segundo vídeo do podcast, explicando um pouco de como é que a gente está montando, como é que eu estou montando aqui a minha mochila, as minhas malas, para poder partir com a câmera RED. Então aqui é uma bateria Anton Bauer, né? A gente, se você ver aqui bem de pertinho, diz que ela pode ir no avião, e essa bateria tem que ir numa mochila de mão, né? E o que acontece? A gente começa então colocando aqui essa bateria de V-mount, que é uma montagem em formato V. A gente coloca a bateria aqui, né? E a gente liga a câmera porque a gente precisa, basicamente, descarregar as baterias para poder viajar, né? Então a gente vai deixar essa câmera aqui descarregando, tá? Depois eu explico um pouquinho, comento para vocês um pouquinho como é que é o monitor e tudo, né? Mas eu queria mais comentar um pouco de alguns acessórios da câmera RED aqui que a gente está levando. Esse aqui, por exemplo, é o plate, para muitas vezes eu usar as chamadas longarinas, que são essas perninhas aqui, né, esses dentinhos que abrem da câmera. Eu apoio a câmera aqui em cima para eu poder trabalhar com ela aqui no ombro, tá? Para poder filmar. Aqui são os carregadores de bateria, né? Eu tenho entrada de AC de tomada aqui, e eu coloco as baterias de V-mount aqui para carregar, né? Essas baterias têm mais ou menos duração de 3 horas. Pode ficar com a câmera de 3 horas mais ou menos. Eu tenho essa proteção de parasol, né, para o meu visor. Eu coloco ele aqui para eu poder muitas vezes usar quando eu estou gravando numa situação de alta luz. É muito comum, né? Então a gente trabalha com uma estrutura assim para proteção, para eu poder ver a imagem que eu estou fazendo. Tudo bem? Outra alternativa que eu tenho quando eu estou gravando, muito importante, um acessório muito bacana, que ele é um acessório à parte na RED, é o Viewfinder, né? Normalmente as câmeras vêm com o Viewfinder, esse Viewfinder ele é acoplado, né, aqui, e eu consigo trabalhar com ele acessório extra para poder olhar no meu visor aqui, né? Ao invés, se tiver muita luz e não conseguir ver lá, eu tenho essa opção de olhar no meu Viewfinder aqui. Bom, é importante sempre a gente proteger todo esse material em cases, em bags como esse aqui, né? E queria comentar um pouquinho mais de outros acessórios de proteção que é importante a gente ter. Claro, uma capa de chuva para o operador ou para a operadora de câmera, uma capa de proteção para a própria bag, com todo o equipamento que vem junto com essa mochila aqui no caso, né? Aqui são os acessórios que eu vou acoplar, como por exemplo isso aqui, ao plate para eu poder puxar as longarinas. Eu sei que são muitos termos técnicos, pessoal, né? Mas é só para apresentar um pouco para vocês os acessórios que a gente está levando. Adaptadores, vejam quantos adaptadores, né? E a gente ainda não comprou os adaptadores para usar nas Ilhas Maurício, que são diferentes desses aqui, né? E apoios para o visor e viewfinder que tem aqui dentro dessa bagzinha, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês, né? São apoios que eu tenho para colocar o meu visor, para colocar o meu viewfinder. Bom, esse aqui é um acessório bem interessante, bem perigoso. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder esses parafusos. Eu estou até colocando ele aqui no canto. Isso aqui é para eu trocar a relação do sensor da própria RED, né? Eu tenho uma opção de eu colocar filtros para a RED, né, e substituir esse que eu tenho aqui. Eu não vou tirar, mas aqui tem uns parafusos. Eu consigo reparafusar, tirar o antigo e colocar esse novo, tá? Isso aqui é um acessório bastante útil, mas muito perigoso para ficar usando em set, por causa que os parafusinhos são muito pequenininhos. Bom, o que mais que eu preciso mostrar para vocês? Aqui eu tenho um acessório bem interessante, se eu quiser trabalhar com a câmera na mão, né? Eu tenho aqui a opção de eu fazer a montagem para trabalhar com câmera na mão, né? Então eu tenho aqui, né, maneira de segurar, tem os dois lados, né, óbvio, é que eu tô com uma mão segurando ali, mas eu posso estar operando assim a minha câmera, e tem todo o sistema de montagem aqui para eu trabalhar nisso, tudo bem? O que mais que a gente precisa ver e falar? Filtros, né, tem esses filtros básicos aqui, como um filtro como polarizador ou filtro ND, dependendo da milimetragem da lente. O ideal é quando eu tenho um parasol, que é um acessório que eu não estou aqui, né? Ele fica com a longarina aqui, ele fica aqui na frente dessa lente. Essa lente aqui é uma lente